Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Mel Pessoa de Oliveira França. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho de como foi que eu fiz a alteração do meu nome, prenome, e também da inclusão do meu pai biológico no meu registro civil e consequentemente a alteração também do meu sobrenome, né? Porque eu acredito que isso possa contribuir com a vida de muitas pessoas que têm a mesma história, uma história parecida com a minha, e que têm essa vontade, esse interesse genuíno de colocar, de dar lugar ao pai em que por algum motivo não foi incluído. E também às vezes tem situações com o nome da pessoa que ela quer alterar e ela não sabe como fazer ou não sabe que é possível fazer, né? Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 4 de dezembro de 2022 e faz exatamente 1 ano e meio que eu consegui essa inclusão do meu pai biológico, que efetivamente saiu a sentença judicial que incluía o meu pai biológico no meu registro. Então, bom, quando eu nasci, a minha mãe tinha um relacionamento com o meu pai afetivo e queria dar continuidade a esse relacionamento, né? E optou para que meu pai afetivo me registrasse. Então, o meu pai biológico foi embora para outro estado e eu não tive a convivência afetiva com ele e nem soube da existência dele porque meu pai afetivo me registrou. E quando eu tinha 19 anos, aqui minha mãe me contou da existência do meu pai biológico e que foi uma peça muito importante no quebra-cabeça da minha vida, porque eu sentia muita falta de pai. E eu até hoje ainda me emociono quando eu penso nisso, porque internamente eu sentia falta de pai, mas externamente eu não conseguia compreender porque meu pai estava ali, né? Meu pai afetivo. E então, como eu não sabia da existência do meu pai biológico, aquilo era até, eu sentia uma certa culpa quando lidava com esse assunto, assim, Dia dos Pais, eu sentia algo estranho, algo desconfortável em relação ao meu pai. E por muitas vezes, criança, eu mesmo tive o pensamento de, cara, eu queria que meu pai não existisse. E quando eu olho para isso hoje eu tenho 33 anos, isso é muito forte e muito doído também, porque ao mesmo tempo que eu tinha esse pensamento, porque aquilo era tão desconfortável e desconcertante, eu também sentia culpa, porque as pessoas olhavam. Eu lembro que uma vez eu falei isso na casa de uma amiga, para os pais da minha amiga, porque a minha amiga olhou para mim e falou: "Você não vai ligar pro seu pai? Hoje é Dia dos Pais." Eu tava na casa de uma amiga. E eu olhei e virei, genuinamente eu falei, eu acho que eu tinha uns 12, eu era 13 anos, eu falei: "Cara, eu queria que esse dia nem existisse, eu queria que meu pai não existisse." O que na realidade eu tava querendo dizer é que aquele lugar que eu tava era muito desconfortável, desconcertante, era desconcertante pra mim o Dia dos Pais. Só que eu não sabia exatamente por quê. E ela virou pra mim e falou assim: "Nossa, não fala isso, quantas pessoas gostariam de ter um pai, né?" Inclusive, quando eu tava já adulta, na fase adulta, que eu fui buscar formação em constelação familiar, eu conheci a constelação familiar logo depois, acho que com 23 anos. Foi quando eu conheci efetivamente as constelações, então tem 10 anos. E quando eu fui para a constelação, porque eu não lidava muito bem com a minha mãe, porque tudo isso tem uma ressonância muito forte na família como um todo, no teu sistema como um todo. E quando eu conheci a constelação familiar, a formação, uma integrante do grupo virou para mim e falou assim:
uma minha colega de curso, né, de formação, virou pra mim e falou assim, cara, eu tenho inveja de você. Porque eu vejo que pra você, eu queria tanto ter pelo menos um pai e você tem dois. E foi forte ouvir aquilo. E realmente eu tenho consciência, plena consciência hoje da prosperidade que é ter dois pais, né? Mas também da confusão que isso pode causar na mente, emocionalmente, na pessoa. Claro que tudo vai da forma como você olha a vida, né? E eu olhava com muita dor. Olhava com dor porque alguma coisa, alguma parte me faltava. E eu não sabia exatamente por que que eu sentia essa sensação. Por que que eu tinha essa percepção, esse sentimento. Então, quando a minha mãe me falou que o meu pai afetivo não era meu pai biológico, que eu tinha um outro pai, ao mesmo tempo que foi assustador, porque o meu pai afetivo foi muito importante para mim, ele sempre foi um grande pai, ele fez tudo que ele podia, que ele sabia, né, para me dar o melhor dele, assim, mas também era doído, era sofrido. Nesses dias, especialmente nesses dias, assim, Natal. Eu lembro que com 11 anos eu perguntei da minha mãe se eu era adotada, porque eu não me reconhecia não me reconhecia naquele sistema que eu estava inserida. Com a minha mãe ali presente, meu pai afetivo, a minha irmã. Eu olhava para as minhas primas por parte de pai afetivo e eu não conseguia ter uma conexão com elas profunda, assim. Eu sempre era a sensação que eu tinha era que eu era um patinho feio. E então quando a minha mãe chega com essa informação, foi libertador e ao mesmo tempo assustador, né? Foi um alívio e ao mesmo tempo, eu não diria o alívio, acho que o alívio veio depois, mas imediatamente a sensação foi de esperança. Uma esperança de que talvez ali aquela informação, naquele pai, eu pudesse encontrar o que eu estava buscando em diversos lugares, na igreja, na filosofia, né, no trabalho voluntário, nos relacionamentos. Isso é muito forte para uma pessoa que não está com um pai ali presente, o pai biológico. Pode ser muito exacerbado a busca por um parceiro, um relacionamento, né? Porque você transfere isso pra frente. Você quer buscar esse pai e você muitas vezes busca num relacionamento. E você não encontra, obviamente, né? Porque cada um tem um lugar nesse sistema. Então, quando a minha mãe me contou com 19 anos, eu também fiquei me perguntando se era justo com o meu pai afetivo eu conhecer o meu pai biológico. Que também é outra sensação desconcertante, porque a gente tem várias identidades aí que a gente se coloca, né? A minha identidade de filha e leal ao meu pai afetivo era enorme, assim, né? A gratidão que eu tinha por tudo que ele fez por mim. E quando a minha mãe me chegou com essa informação que eu tenho um outro pai, foi surreal. Ao mesmo tempo que era esperançoso, era culposo, era algo pesado, era algo injusto, né? Como que eu vou procurar agora um outro pai? Como que eu vou chamar outra pessoa de pai, sendo que eu já tenho um pai? Então, eu tô gravando esse vídeo também para dizer para você que se você tem uma situação parecida, que é muito importante você buscar ajuda, assim, buscar terapia, né? Buscar que outras pessoas com uma formação séria, né? Uma formação, uma boa formação psicológica, seja um psicólogo, mas também, principalmente, das constelações familiares. Para mim foi muito importante conhecer a constelação familiar, né? Por que eu falo isso, da pessoa buscar terapia? Porque muitas vezes ela não vai conseguir acessar a fortaleza que é incluir esses pais. Às vezes é uma mãe, né, que faltou,
ela não vai ter essa fortaleza, esse suporte para seguir, para acomodar todas essas informações e essas pessoas no coração. Às vezes é muito difícil, sozinho, né? Para mim foi muito difícil. Eu posso falar da minha experiência, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que tem uma história parecida, né? Semelhante, análoga a essa, que ela busque ajuda terapêutica, né? Busque profissionais que possam conduzir esses sentimentos, essas emoções de uma forma saudável, né? Para que você possa seguir bem, tranquilo e confortável na tua vida, que tu possa ressignificar o que precisa ressignificar, né? Porque a nossa sociedade, a família tradicional brasileira é que a gente tenha um só parceiro a vida inteira. E eu acho até engraçado hoje, como terapeuta tântrica também, né? Que aí eu fui buscar também trabalhar a minha sexualidade de uma forma sadia. E eu acho até engraçado, né? Quando eu vejo, assim, que no nosso imaginário chega a ser cômico, pra não dizer trágico. Eu tô achando graça, assim, mas na verdade não é nada engraçado a gente achar que se não vejo uma família que os pais se encontraram, foi o primeiro amor da vida e viveram a vida inteira juntos e nunca se separaram, nunca tiveram problema, que a família nunca teve nenhum excluído, né? Isso é inimaginável para mim, tendo vivenciado os trabalhos de constelações, verificar que toda família vai ter algo, um emaranhado, vai ter alguma coisa que foge ao que a família tradicional brasileira espera, né? O que está nesse imaginário, desse consciente coletivo que a gente está inserido, que estamos inseridos. Então, ter essa força, essa fortaleza, esse suporte terapêutico é muito importante. Então foi assim, com 19 anos eu soube pela minha mãe, sou muito grata a minha mãe ter me dado essa informação, porque ela também podia ter escolhido não me dar, e a minha relação com a minha mãe não era nada agradável até então, e também demorou um tempo para ser, né? Hoje eu tenho a minha mãe como, meu Deus, a minha mãe é a minha primeira casa, o meu suporte. Eu até me emociono também quando eu lembro da fortaleza que é. Eu lembro assim de tudo que ela abdicou, né? De tudo que ela foi capaz de passar quando ela me teve há 33 anos atrás. Imagina, 33 anos atrás. Bom, não sei como é no restante do país, mas no norte, uma mulher ter uma filha de fora do casamento dela, né? Era algo assim desastroso, algo assim, era uma desquitada, né? E eu falo isso por experiência própria também, que eu com 23 anos eu me separei do meu primeiro relacionamento, do meu primeiro marido, na qual eu tinha 2 filhos. E eu senti, assim, as pessoas olharem de cima e embaixo você, porque você está separado agora, você não é mais aquela pessoa da sociedade, da família tradicional brasileira. Então, eu tinha muita vergonha por ter me separado, então eu imagino que minha mãe passou 23 anos antes, né? E isso eu me dei conta, assim, com 23, pela experiência que eu passei. Imagino que minha mãe não passou quando ela se viu grávida de mim, assim. E, bom, com 21 anos, eu conheci o meu pai biológico. Com 19, ela me deu essa informação. Ele não morava aqui na cidade que eu moro, eu sou de Porto Velho, Rondônia. E ele morava ela me disse que ele morava em Brasília, até então eu não sabia. E eu convivi com 3 irmãs minhas na minha infância. 3 irmãs por parte de pai biológico,
como sendo minhas amigas. E ela me deu essa informação que ele era pai das minhas amigas, né? E foi um choque pra mim, porque mãe, a senhora tá ficando doida, como pode? Agora meu pai... Porque quando minha mãe me deu essa informação também, ela falou, o teu pai não é quem tu pensa que é. O teu pai é o pai da... Aí falou o nome das minhas irmãs, Daniela, Isabela e Mirella, né? E eu olhei pra ela e... Pá, mãe, a senhora tá variando, porque... O meu pai, ele é moreno e as meninas são tudo brancas do olho azul. E quando eu falei isso, que eu me dei conta de quem eu era, assim. Eu não sou branca, né? Mas eu também não tenho a cor do meu pai afetivo. E aí meu chão caiu, assim, a sensação... Nunca na minha vida eu tive a sensação de um chão cair. E quando falava essa frase era algo, assim... que eu realmente não sabia o que era. Sensação, né? Da sensação, da percepção do corpo. Mas nesse dia eu soube, o meu chão realmente caiu. Eu fiquei sem chão porque eu tinha meu pai afetivo como meu alicerce. Então, eu levei um tempo, eu levei 2 anos pra ter coragem de conversar com uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, pelo Facebook na época. Não sei se agora, eu nem me lembro se era Orkut ou se era Facebook. Mas eu falei pra ela que eu ia viajar, eu já tinha um filho de 8 meses e eu queria muito me aproximar das minhas irmãs. A sensação que eu tinha, assim, é que eu não podia tomar meu pai como meu pai, mas que eu queria muito a proximidade com as minhas irmãs. Na verdade, eu queria achar, assim, uma referência, né? Talvez que eu não estivesse encontrando ali naquele momento como ser, assim, pertencer a algum lugar, né? Essa coisa do pertencimento que a constelação traz também é muito linda. Essa noção da ordem, né? Do pertencer. E eu queria pertencer. Eu não sentia que eu pertencia à minha mãe. Eu não sentia que eu pertencia ao meu pai afetivo. Eu não sentia que eu pertencia ao relacionamento em que eu estava inserida. Que eu era casada com o pai do meu filho mais velho. E eu fui atrás dessa minha irmã, eu acho que na busca desse pertencimento. E... Ai, gente, me perdoa. Eu sou extremamente emotiva. E eu imaginei que eu fosse gravar esse vídeo sem nenhuma lágrima, né? Porque isso pra mim é uma história, mas que talvez esse vídeo me ajude até a organizar essa história, porque eu nunca fiz isso. E eu não escrevi um roteiro antes de gravar esse vídeo. Eu só senti que eu tinha que gravar. Porque há muito tempo eu tenho essa vontade e hoje eu tomei coragem, né? Então, eu tô aqui emocionada também porque hoje eu não tenho uma boa... eu não tenho uma boa relação com as minhas irmãs. A gente não brigou nem nada, mas eu sinto assim que também pra elas é difícil essa proximidade, sabe? E isso me dói, porque eu sinto elas sendo parte da minha família. Mas eu sei também que, talvez por lealdade ao que a mãe delas passou quando eu nasci, eu imagino que pra elas também seja muito difícil, né, me aceitar como irmã, né, ter uma relação, uma convivência. Eu tenho uma irmã que mora aqui em Porto Velho e a gente não se fala, assim, e isso me dói profundamente. Então, eu gostaria muito que a gente tivesse uma relação mais próxima, né? Eu gostaria muito de poder receber a minha sobrinha na minha casa, de a gente ter, enfim, relação de irmã, né? Eu acredito que irmãos, amigos também, amigas, são pessoas, assim, que são muito importantes, são muita força no momento que a gente não tá muito bem. E então eu imagino que nós pudéssemos nos dar essa força umas para as outras, né? Mas tá, eu mandei mensagem para essa minha irmã mais velha e
E falei pra ela que eu tava indo viajar com o meu marido pra Recife, que eu ia passar 4 horas e meia em Brasília, ela morava em Brasília. E eu gostaria muito que ela conhecesse o meu filho. E foi muito interessante, assim, foi muito doido eu buscar essa minha irmã, porque foi ela que falou pro meu pai. Eu sou muito grata a ela, eu acho que ela não tem noção da gratidão, do profundo amor que eu tenho por ela ter feito isso, né? Eu acredito que foi um movimento também que ela tinha que fazer, era da missão dela de vida, vamos por assim. Eu não sei eu nunca conversei com ela sobre isso, o que deu nela, assim, pra ela acessar o nosso pai. E ela ligou pra ele e avisou que eu ia estar em Brasília. E ele foi de Goiânia pra Brasília pra me encontrar. E aconteceu uma coisa muito mágica também, que quando eu desci do avião com o meu filho no colo, o Luiz Henrique, que naquela época tinha 8 meses, eu saí naquela porta do aeroporto e meu pai tava lá. Meu pai tava lá e eu olhei aquele cara e eu sabia que ele era meu pai. Nunca tinha me mostrado foto, eu nunca tinha visto foto dele. Eu já tinha buscado, eu já tinha futucado todo o Facebook delas, assim. E não tinha foto dele, né? Não tinha foto. E quando eu olhei aquele olhar, aquele homem, eu sabia que ele era meu pai. E ele sorriu e me abraçou e me beijou e perguntou quantos anos eu tinha. Meu pai também, gente, é uma figura, né? É meu pai, né? Eu sou uma figura, porque eu puxei bem pro meu pai, pra minha mãe mesmo. O meu pai afetivo foi que deu mais uma equilibrada, assim, eu acho. Na minha expansividade. Porque tanto meu pai biológico quanto minha mãe são muito expansivos, assim. Muito comunicativos, muito alegres. E o meu pai afetivo também tem a sua alegria, mas ele é mais contido, né? Então, quem não me conhece acha que eu sou essa pessoa contida. E quando me conhece mesmo, vê que meu Deus do céu, eu sou extremamente expansiva. E ele me abraçou, me beijou, me abraçou bem forte. E perguntou quantos anos você tem. Eu falei 21. Eu esperei 21 anos por isso. Então ali foi o alívio, ali eu senti assim, me senti acolhida como nunca na minha vida eu tinha sido acolhida por alguém. Foi muito importante. E dali se desdobrou também eu continuava com aquela, era assim, eu queria muito tomar meu pai, eu queria muito abraçar ele e saber, parecia que aquilo que eu tava vivendo era um filme, uma novela, um sonho. Eu achava que eu ia acordar e que aquilo era passar, que aquilo não era real. E então via também uma raiva, uma culpa, uma vergonha, porque como que eu ia poder tomar o meu pai biológico se eu já tinha um pai nesse lugar, né? Então eu me sentia extremamente dividida. A sensação era essa. E eu fui querer tomar satisfação do meu pai. Mas como assim? Todo mundo sabia. Aí eu fiquei, assim, com raiva até das minhas irmãs. Né? Tipo assim, todo mundo sabia, menos eu. E ele... Meu pai... Meu pai é ótimo. Ele... Ah, você quer saber a verdade? Eu falei, quero. Porque aí a gente foi pra casa... Eu saí do aeroporto. Fui pra casa da minha irmã. Né? E ele perguntou se eu já tinha tomado café. E eu falei, não tomei café. Ele, você gosta de Toddy? Né? De chocolate? Eu falei, gosto, mas eu gosto sem nem sentir o gosto do leite. Eu não gosto de sentir o gosto do leite. Tipo assim, tinha que ser bem forte. E ele falou, aí, a genética. Cara, eu nunca vou esquecer disso, assim. Eu vou dar um pause no vídeo, gente, porque eu chorei e eu tô com uma secreção aqui que eu vou expelir ali no banheiro e já retorno. Vou dar um pause. Voltei. Melhor agora. Então depois que eu tava tomando café, tava tomando meu chocolate, né? Meu filho lá, meu pai brincando com meu filho. Eu falei, cara, todo mundo sabia, como assim? Queria satisfações ali, né? Naquele momento. E meu pai olhou pra mim
Ele falou, minha filha, sabe aquele homem que morava naquela rua, lá perto do Cainágua, descendo ali aquela rua de asfalto que vai dar no porto? E eu prestando atenção, sim. Então, tinha um homem ali que morava ali. E eu atenta. Quando eu tava atenta, ele falou, você acha que eu vou chegar aonde com essa história? Aí eu, como assim? Ele, minha filha, você é minha filha, você querendo ou não querendo. Se você quiser, tiver alguma dúvida, você olhe lá no espelho e você me diga. E ele me cortou ali naquele momento. E eu fiquei assim, desconcertada, com raiva, mas ao mesmo tempo feliz. Eu não sei explicar, gente. Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que não era raiva, eu tava um pouco revoltada com aquilo, né, que estava acontecendo, e ao mesmo tempo a alegria era maior de ter encontrado. Então eu ficava com o tico-teco bem confuso. E então logo depois as minhas irmãs contaram, né, que a minha irmã falou que uma vez numa brincadeira, elas estavam elas três, numa brincadeira na casa dele, ele foi e contou que ele era meu pai. Então, eu imagino que para elas tenha sido um choque também, né? Mas é isso, assim, elas souberam antes de mim, não sei quando, não sei dizer, e passou. Bom, eu fui pra minha viagem, porque afinal de contas eu ia pra Recife. Desde esse dia eu peguei o contato do meu pai, a gente ficava se falando, trocando mensagem, e eu só me aquietei depois que eu fui visitar ele presencialmente, fui conhecer a casa dele, fui conhecer a esposa dele e tal. E a priori eu não gostei muito da minha madrasta, assim. Hoje a gente se dá super bem, eu amo minha madrasta. Mas ela era muito nova, ela tinha minha idade, então era uma coisa assim. Já tinha ouvido algumas coisas dela também, então assim, eu não de cara assim, não fui muito com ela, assim, a gente não se deu muito bem. Mas também não brigou, sabe? Só aquela coisa assim de sério, né? E ela é mãe de 2 irmãos meus, eu sou muito amiga dela hoje, a gente se dá super bem. A gente amadureceu também, né? Eu acho que passa por tanta coisa na vida. Eu fui para buscar tantas. Para acomodar tudo isso, lidar com as dores e com tudo aquilo confuso que eu tinha no meu coração e na minha mente. Eu cresci e pude ver a força que ela tem, né? A importância dela para a vida dos meus irmãos e para minha. E para o meu pai também. E então, o meu pai já veio com essa ideia de cara, quando eu cheguei a primeira vez na casa dele, ele já veio com essa ideia de agora, uma coisa que me doeu bastante, que eu fiquei um tempo assim com ele, com ranços dele. Eu lembro que uma vez eu acordei nessa viagem que eu tava, a primeira vez na casa do meu pai, foi tanta informação que um belo dia eu acordei de madrugada, chorando, desesperada, porque ele tinha dito cedo, na manhã ou foi à tarde, ele tinha dito que eu ia incluir ele como meu pai e que o outro pai ia virar ex-pai. Cara, meu coração, assim, ficou em pedacinhos. Eu fiquei muito chateada com meu pai biológico por ele ter dito isso. E aí eu não consegui falar nada pra ele na hora, retrucar e tudo. Mas eu lembro que à noite eu tive um pesadelo, acordei em prantos, assim, porque... E aí ele foi, né, o que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? E eu chorava em prantos, assim, porque... Como que ele podia ter dito aquilo? Que o meu pai era meu pai, que ele não ia tirar o lugar do meu pai afetivo. E eu tô falando aqui pai, né? O meu pai afetivo se chama Jásio Pessoa. E o meu pai biológico se chama Carlos Elias. Então, eu levei um bom tempo também para acomodar o meu nome que eu recebi, o primeiro nome que eu recebi quando eu nasci nessa vida foi Jasiane, né? E
E esse nome, pra mim, ele tinha um peso, porque eu imaginava, assim, que meu pai tinha depositado em mim, meu pai afetivo, tinha depositado em mim não sei se eu chamaria de confiança, mas uma expectativa mesmo, né, como filha dele. E esse nome tinha um peso, que era como se eu não pudesse atender essa expectativa que ele tinha criado quando ele me deu esse nome. Mas eu sou muito grata, porque eu nunca tive problema com esse nome. Eu até gosto do nome Jaziane. Eu fui chamada, meu apelido quando era criança e adolescente era Jazi. Algumas pessoas que me conhecem desde a infância ainda têm dificuldade de me chamar de Mel, ainda me chamam de Jazi. Tem essa... me chamar e chama de... Ai, desculpa, Mel. Aí, ou então me chama de Jaziane mesmo. E a avó dos meus filhos mais velhos, né, o Luiz Henrique e o Pierre, me chama até hoje de Jaziane. Não tem quem faça ela me chamar de Mel. E algumas amigas já brincam um pouco, né? Jazimel, me chamavam de Jazimel. E brincando um pouco com isso, assim. Mas... até eu ter essa coragem de dar entrada nesse processo, levou um tempo, ó. Levou... eu acredito que eu tinha 28 anos quando eu entrei com o processo. E... minto, não, era 28 mesmo. Foi com 28 anos. Só com 28 anos eu conheci meu pai com 21. Ele me falou essas coisas e eu ficava naquela. E eu já usava o nome Mel. O meu apelido Mel, era porque até então era apelido. Eu utilizava ele, as pessoas que eu conhecia a partir de então me chamavam de Mel. Todos me chamavam de Mel. Apesar da minha identidade estar outro nome. Eu era conhecida como Mel. Mas eu fui trabalhando isso dentro de mim, na formação em constelação, nas formações holísticas aí, na terapia tântrica, na programação neurolinguística e tantas outras coisas, reiki. Tudo que eu fui buscar, eu fui harmonizando dentro de mim, até eu ter coragem de dar entrada no processo que alterasse o meu nome, meu pré-nome, e incluísse o meu pai biológico. Então, quando, com 28 anos, eu fui atrás E é assim, outra coisa muito importante. Eu me colocava nesse lugar, era tão difícil para mim acessar esse lugar de um advogado, de falar disso, que eu já tinha feito direito. Eu fiz direito na faculdade católica. E quando eu fazia direito, tinha vários amigos e tal. Mas eu não tinha coragem. Quando eu chegava para algum advogado para falar essa história, eles olhavam pra mim e falavam, não, a gente faz, mas não ia pra frente, e eu via que eles não davam muita atenção pra minha demanda, sabe? Inclusive, se você é advogado e tá assistindo esse vídeo, gente, se especializa nessa coisa de família, faz uma formaçãozinha em constelação, ou então pelo menos conhece a constelação familiar, porque é muito importante. Você conhecer, assim, você ter essa empatia mesmo, né? Porque eu acredito que advogado de família seja um pouco mais do que advogado, assim. Ele tem que fazer um papel de terapeuta, de psicólogo, de ouvinte, de amigo, de muitas coisas, né? Só no meu imaginário, tá? Nunca exerci essa profissão. Então, eu entrava em contato com os advogados que eu conhecia, assim, que tinham escritórios, né? Mas eu não conseguia ter uma afinidade que essas pessoas vissem realmente o meu caso como algo importante, que desse continuidade naquilo. E um belo dia, eu falando isso para um amigo meu, eu sou muito grata a esse amigo, meu Deus. Eu quero que ele seja muito feliz, muito rico, muito próspero, né? Tenha muita saúde, que viva muito, porque ele foi muito importante para mim. O meu advogado foi, inclusive hoje, gente, eu sinto muito, mas ele não tá mais atuando nessa área, tá? Eu pedi para esse amigo que tinha se formado, já tinha se formado na faculdade, que ele desse entrada nesse processo para mim.
E contei pra ele toda a minha saga, assim. Nem me lembro o que eu disse na época, mas que me doía, era algo que me doía, eu tava doendo naquele momento, e ele me escutou, e ele falou, não, eu dou a entrada, pode contar, eu vou fazer. E trouxe pra ele um pouquinho do olhar do que eu tava estudando na formação em constelação, que foi embasado nisso aí que nós conseguimos, né? E uma amiga também, a Cecília, também sou muito grata, que ela foi muito ela sempre muito aplicada, muito dedicada. Ela estudou a constelação, os livros, a teoria, acho que assistiu o vídeo, não sei. Mas ela embasou nessa... Essa foi a argumentação do processo, né? De como que isso me afetava emocionalmente e também trazia consequências nas relações que eu tinha, né? Então, partindo disso, nós conseguimos, aí demos entrada na vara de registro civil. E isso é uma dica muito importante para quem quer dar entrada nesse processo. Que se você quer fazer apenas a alteração do teu registro, da tua paternidade, dê entrada na vara de família. Porque eu dei entrada nesse processo, na vara de registro civil. Primeiro a gente tentou em cartório e não conseguiu. Depois, administrativamente, né? Seguimos com o processo na vara de registro civil. E o juiz deu a sentença favorável à alteração do meu prenome. Então, ele alterou de Jaziane para Mel. Mas alegou incompetência para realizar a inclusão do meu pai biológico e, consequentemente, a alteração do meu sobrenome. Então, como ele alegou incompetência, eu tive que dar entrada, tudo de novo, no processo, na vara de família, no meu estado. Então, foi tudo outra vez, foi uma espera longa. E só... Aí, esse processo, eu dei entrada com 28 anos, com 30 saiu a sentença da alteração do meu nome, do meu prenome, de Jaziane para Mel. E com 32 anos, já uma semana antes do meu terceiro bebê nascer, meu terceiro filho, o Ravi, é que foi que teve a inclusão do meu pai biológico no meu registro. Então, eu consegui, enfim, acomodar na minha identidade o meu pai biológico, o meu pai afetivo e o meu nome, né? Aí eu já aproveitei também que a minha mãe casou de novo. A minha mãe foi casada com meu pai afetivo de 17 anos. E eu acho que ela tá há mais de 17 anos com esse outro parceiro, com esse marido atual dela. E ela incluiu o nome dele no registro dela, alterou o nome dela. E eu ficava muito... Toda vez que eu ia fazer alguma coisa que falava o nome da minha mãe, era o nome que é hoje, né? Incluindo o sobrenome do meu padrasto. Ai, desculpa, gente, caiu aqui minha raquete. E eu consegui fazer isso aí. Eu alterei, já que eu tava alterando tudo, né? Eu tive que ir na certidão de nascimento fazer alteração. Depois eu tive que fazer alteração na certidão de casamento, a verbação do divórcio, né? Porque eu me divorciei do meu primeiro relacionamento. Depois eu tive que fazer a alteração na minha identidade, na minha CNH, na minha carteira de trabalho e tudo, né? Então, INSS, tudo muda. Assim, gente, eu vou dizer pra vocês, é muito bom ter isso organizado, mas dá trabalho, não é fácil. Então, tem algumas pessoas que falam, cara, você deu coragem, meu Deus do céu, porque é tanto trabalho. Dá trabalho, mas não tem preço. Não tem preço ter isso realmente documentado, ter isso harmonizado dentro de você. Porque faz parte, né? Esse quebra-cabeça que a gente vai organizando fora, vai acomodando dentro também. E isso é muito importante. Então, pra mim, foi assim, esse processo. Então, ao todo, né, levou aí 4 aninhos. 4 anos pra fazer essa... Desde o dia que eu dei entrada na sentença, tá, gente? Porque, na verdade, a conta que eu faço
é que levou 10, 11, 12 anos, 13 anos, porque eu conheci meu pai com 21 e eu só fui dar conta de entrar com o processo com 28 e isso só foi acontecer de fato com 32. Então, 12 anos, né? É muito tempo. Mas, para coisas assim, que a gente acha que é pequeno, que não importa, que é bobagem, na verdade isso é muito profundo e muito sério. É importante que tenha mesmo tempo, né? É importante que a gente faça as coisas com calma, com a leveza de um movimento de alma que necessário, assim, movimentos de alma são lentos, né? Então, hoje eu queria ter contado isso aqui pra vocês. Agradeço quem tá escutando do outro lado. Se você tá passando por algo parecido, quiser deixar aqui no comentário, se acha que esse vídeo, assim, meu relato, pode contribuir na vida de alguém que você conhece, que vai acrescentar na vida dessa pessoa, vai contribuir, aí compartilha com ela, né? Curte aqui, tá bom? Eu acho que é o segundo ou terceiro vídeo que eu faço nesse canal. Eu montei esse canal com esse intuito de falar sobre esses temas que pra mim são tão importantes e especiais da minha própria experiência. E somente hoje eu tive coragem de fazer. E foi assim, sem roteiro, foi realmente da minha verdade, né? Foi realmente do meu coração. Tá bom? Gratidão. Fiquem todos bem. E até uma próxima.